Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou o Onjaki, escritor e um dos curadores desta série, na qual 2 vezes por mês conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra e o modo como pensa o mundo e a literatura. Olá, estamos com Mbate Pedro, poeta, amigo de Moçambique, nascido em 1978 em Maputo. Hoje em dia, além de poeta, é médico, ativista cultural, editor. Estreou-se na literatura em 2006 com o livro O Mel Amargo, seguido de Minaretes de Medos e Outros Poemas, em 2009. O 3º volume de poesia, Debaixo do Silêncio que Arde, recebeu o Prémio BCI de Melhor Livro Moçambicano, em 2015. O livro de poesia Vácuos publicou em Moçambique em 2017 e depois Os Crimes Montanhosos em 2018. O nosso convidado de hoje também deu início a um encontro literário que já acontece há alguns anos em Maputo, colóquio literário chamado Resiliência, que tem juntado muita gente, escritores, amigos, editores, jornalistas, movimenta o mundo cultural de Maputo e creio que de Moçambique do modo geral. Fundou a editora Cavalo do Mar, uma editora que tem tido um trabalho muito importante na divulgação de poesia moçambicana, não só em Moçambique, como tem estado a participar, por exemplo, tem sido finalista recorrente do Prémio Oceanos no Brasil, para a grande felicidade nossa, dos autores angolanos. Este episódio conta com poemas de Mbate Pedro, interpretados pela poeta brasileira Roberta Estrela Dalva. Poema do livro Debaixo do Silêncio que Arde. O que vês nas janelas do meu quarto? A angústia a debruçar-se sobre elas docemente. E o que vês diante da morte? Um par de ombros a desleixarem-se docemente. O que é mais leve que o vento? A brisa, no hálito das virgens. O que está lá dentro do estômago das crianças? Os ossos das aves. E que esqueleto os suporta? A fratura dos versos. O que arde e queima no céu da boca dos homens? A fragrância de um beijo retraído ou nunca ensaiado, que se faz com um bom poema. Veste-se com a roupa interior das mulheres. E com um mau poema? De tudo, para não virar prosa. Como se curva o fêmur nu no cântico dos gafanhotos? Nenhuma fratura cabe no corpo de uma criança. Mbate, apresentei-te bem ou há alguma coisa ainda que queiras acrescentar aqui nesta apresentação muito breve? Obrigado por me terem convidado e fico feliz em rever-te, onde há que as apresentações nunca são perfeitas ou nunca são também incompletas. Eu não sei, pronto, tu nomeaste uma série de livros que parece que eu é que os escrevi, mas às vezes não os reconheço. Como é que tu sentes isso, Mbate, quando vês ou os livros na livraria, ou alguém a citar-te como autor, ou até como editor, ou alguém, digamos, muito impressionado com a tua obra? Como é que tu sentes como pessoa, como é que recebes esse feedback do poeta que também circula pelo mundo? Agradeço e fico bastante espantado, Jack, porque na verdade eu me vejo e revejo todos os dias mais como um leitor que escreve do que como um escritor. Aliás, tenho um respeito muito grande por aqueles que de facto se dedicam mais à escrita e a esse exercício. De facto, a minha paixão, o meu principal objetivo é mais escrever na condição de leitor. É nesta condição em que eu me vejo, por isso esta coisa de chegar a 5 livros ou vencer prémios são acidentes de percurso, como se costuma dizer, e eu fico feliz que esses acidentes aconteçam. Mas às vezes para haver esse acidente de percurso que é, digamos, escrever ou publicar um livro, são coisas diferentes, nem sempre implica que vamos publicar, mas escrever
Como é que foi esse primeiro incidente? Como é que te vês nos primeiros momentos de escrita? Onde é que isso, de onde veio? Sabes? Lembras-te? Sim, vem das minhas leituras, principalmente leituras feitas na escola. Moçambique, nos anos 80 e tal, tinha uma ligação muito forte entre a educação e a cultura. Foi logo depois da independência, havia um maior respeito pela instituição literária e havia, na minha opinião, políticas muito fortes em não só implementar um sistema de educação que não tivesse uma ligação muito forte com a cultura e com a literatura. Daí que todos nós tivemos acessos a Luís Bernardo Oana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, tivemos acesso à obra do José Craveirinha na escola. Então, este meu interesse pela literatura surge pelas minhas leituras iniciais dos primeiros autores que eu comecei a ler, Craveirinha, Eduardo White, incluindo alguns autores angolanos. A minha formação literária foi feita a ler muito Arlindo Barbetos, tanto os primeiros livros dele como Fiapos de Sonho, que acho que foi a terceira obra dele. Então é mais de leituras, obviamente, que eu começo a rabiscar os primeiros livros, mais de algumas vivências, né, da minha própria memória e, pronto, da minha imaginação. Tu eras uma pessoa, não sei se ainda és, tinhas diários? Escrevias no teu diário? Bem, não era bem diário. Diário, acho que eu não sou uma pessoa assim muito bem organizada, embora se calhar possa aparentar, já que não, era tudo muito feito de maneira fragmentária, nas costas de cadernos, ou eu me recordo que mesmo estando a fazer na escola de medicina, os meus enciclopédias de medicina, de filosofia, de anatomia, tinham muitos rabiscos de vários textos meus, ou de palavras, eram mais palavras soltas, como tu sabes, a poesia quando vem é mais de forma muito assim fragmentada, palavras soltas, e tu não tens nenhuma ideia de que aquilo constitui de fato um texto. Mas eu não dizia, não necessariamente de poesia, ia só perguntar se tu és uma pessoa que escrevias diários na tua infância, na tua adolescência, não com poesia. Não, que eu me recordo, não. Eu recordo-me que a minha irmã fazia isso, as minhas irmãs faziam, na minha rua havia esse hábito, mas eu não tinha essa prática. Tu és uma pessoa que és formada em medicina. Medicina é um curso, enfim, que leva muito tempo e várias formações e várias complementaridades. Durante o curso de medicina, enquanto estavas a frequentar a licenciatura, já estavas a escrever. Como é que era conciliar as aulas dos órgãos com os órgãos das aulas? Não, como qualquer profissão, não é fácil. Tu sabes que a poesia aparece nos momentos mais disciplinares, a literatura, mas eu recordo-me que eu tinha, só para teres uma ideia, e se calhar também aqui uma ligação muito forte que eu tenho com a música, quando eu acabo o 12º, houve um interregno de 6 meses antes de eu entrar na escola de medicina, que é aquele tempo dos exames, e eu fui praticar aulas de piano. Eu sou uma espécie de um pianista fracassado, Jack. Fui praticar aulas de piano, se calhar esta minha ligação que eu tenho também com o jazz, com a música, que eu não consegui ser pianista, mas chegou uma altura em que a minha mãe disse, desde que decidi se vais à escola de medicina, porque eu também queria seguir isso por conta da minha mãe, que era enfermeira, porque eu também vivia em frente ao principal hospital aqui em Maputo, ou se ia continuar com aulas de música, queria ser pianista. Pronto, eu decidi seguir o curso de medicina, mas durante o meu trajeto na escola de medicina de 7 anos, eu fui tendo contato com a literatura, fui participando em recitais de poesia, tanto em vários locais na cidade de Maputo que se fazia, fui tendo contato com alguns jovens da minha geração, que hoje são bons escritores, como o Anne Chivang e outros da minha geração, e pronto, mesmo na faculdade de medicina, e eu era responsável por um jornal de parede, cuja edição eu é que fazia, e eu consegui levar na altura alguns escritores renomados, como o Armando Arturo, Filomeno Amigos, para participarem em saraus culturais. Portanto, mantive alguma ligação com a literatura, mas o meu foco já era fazer o curso de medicina. Os Desertos, poema do livro Vácuos. O barulho escutado quando uma flor cai lá do alto, numa noite sem o teu rosto, sem a tua luminosidade para suster o peso da música, entre a escuridão do verso e a demora. Porque eu sei, não há verso que abra a porta e entre nos olhos de um gato, e o silêncio é um rio que transborda, algures, sobre os teus pés nus, a cidade envergonhada resvala para um domínio de facas. Mas que importa? Um gato, agora. É como se dentro de mim alguém, de repente, levantasse a meia haste, uma parede. E o poema, acabamos de ouvir, termina assim:
É como se dentro de mim alguém de repente levantasse a meia haste uma parede. Quem é que habita dentro de ti? Quem é que levanta paredes? Quem é que não levanta paredes? Quem é que permite o surgimento da poesia dentro de ti? São as outras vozes. Como poeta, como dizia Arlindo Barbeitos, a boca de um poeta é a boca das outras pessoas que não têm voz, ou é a voz das outras pessoas que não têm voz. Então eu não acho que um poema que pode ter algum pendor, como tu sabes, com a literatura, autobiográfico sempre tem, mas um poeta, fundamentalmente, ele é a voz daqueles que não têm voz, daqueles que não podem falar ou que não têm acesso a onde se deve falar. Então eu acho que é isso mesmo, é a voz de outros autores que eu li também, é a voz das pessoas à minha volta, porque é como dizia José Craveirinha, e também já ouvi dizer que também Fernando Pessoa dizia, um poeta não fala sobre as suas frustrações, sobre as suas mágoas, não é? Isso não é poesia, isso qualquer um pode fazer. Um poeta eleva essas frustrações, essas mágoas a um nível literário, porque ele fala sobre a miséria e o sofrimento dos outros. Mas tu podes elevar a um nível literário misérias que estão dentro de ti, não é? Que são dos outros, mas que estão dentro de ti também, não é? Acontece às vezes a poesia refletir essa questão geral. Ainda uma vez sobre esse livro Vácuo, tu disseste que esse livro que refletia tempos difíceis, o tempo do homem plástico, desprovido de valores morais e enclausurado dentro de si mesmo, o tempo do homem angustiado e acometido por depressão, e o que lhe resta em jeito de boia de salvação é ele empreender-se na busca do amor. Isto são palavras tuas numa entrevista em Tempos Idos. Eu queria te perguntar, agora que estamos em 2021, onde fica o amor em tempos de pandemia? Olha, não há melhor momento que este momento de escuridão, onde já que a gente vive em todo o mundo, este momento de incerteza, é aqui onde a literatura, onde a arte tem valor, é ela que ajuda a humanidade a enfrentar estes tempos difíceis. E como tu sabes, o amor está no centro de qualquer arte. A poesia, em particular, ensina as pessoas a terem amor às coisas belas, as artes plásticas também, a música. Então, o amor hoje faz-se mais necessário do que nunca. Esse amor implica, claro, há muitos tipos de amor, não é? Obviamente os amores mais pessoais e dirigidos a uma pessoa, mas há também o amor ao lugar, à cidade, ao país, digamos. Há pessoas que chamam país, há pessoas que chamam nação. Em tempos de pandemia, o que há é que as pessoas de vez em quando, enfim, foram forçadas a transformar-se em ilhas, não é? Cada um na sua casa, ou cada um no seu bairro. Como é que, não o teu eu de medicina, já falaremos, também é um papel importante em contexto de pandemia, como é que o poeta reagiu a esse isolamento? Tu, poeta, como é que foi viver a solidão em tempos de pandemia? Tu sabes, já que a solidão é das matérias prediletas do poeta, né? Aliás, o que ele escreve nos livros dele são as solidões, ou é o silêncio, é tudo isso que está à volta dele. O poeta é uma espécie de um náufrago no alto mar, como ouvi alguém a dizer, né? Isto aqui entra um bocado em contradição com aquilo, por exemplo, que é a minha profissão como médico. Eu sempre, é verdade que agora já não faço clínica, mas quando fazia clínica sempre estava rodeado de uma enfermeira a assistir ou uma servente, mas na literatura é um bocado difícil. Na literatura tu podes estar na rua, observar os fenómenos, podes ler os teus autores prediletos, mas na altura em que tu sentas de frente de papel branco para escrever, as solidões, é o silêncio, é o isolamento. Tanto, e outra coisa que eu acho interessante comparando com estes tempos é a incerteza. Vivemos em tempos de incerteza, é verdade, mas o próprio exercício literário, em minha opinião, é um exercício de incerteza, né? Quando tu começas a escrever um texto, tanto o leitor como o escritor, eles podem ter certeza de como é que começa o primeiro verso, a primeira linha desse texto, mas o final desse texto, pelo menos comigo, o final de um poema às vezes é uma coisa enigmática que às vezes fico surpreso com o fim de um poema. Então a incerteza também faz parte do exercício literário. Tu gostas que o poema te surpreenda? Gostas de ser surpreendido ou preferes saber para onde vai e cumprir o que estava previsto? Eu gosto porque ainda acredito naquela coisa de que a literatura é maior do que nós. É verdade que há aquela coisa do trabalho abnegado, de pegar na palavra, na linguagem, a literatura é isso, mas eu acho que também
há qualquer coisa que está acima de nós, Jean-Jacques, que depois dá um rumo, dá um destino ao texto literário. Não há um controle 100% do autor. Eu acho que nós temos que controlar a imaginação, né? Porque a imaginação descontrolada faz estragos terríveis no texto literário, mas também há qualquer coisa, isto é que é a magia da arte, da música, das artes plásticas, há qualquer coisa que vem sempre antes de nós, que nós sempre viemos depois da literatura, vem de nós e que dá um certo toque ao texto literário. Pelo menos comigo é assim. Eu quando termino um texto, um poema, um texto, eu fico surpreso com o resultado final. É bom que fiques surpreso, né? Senão também pode ser um mau sinal. Bom, também pode acontecer, não é? A pessoa faz um poema e o poema não é aquilo que nos acompanha. No teu livro, Debaixo do Silêncio que Arde, a dada altura, num poema, tu colocas esta questão: o que se faz com um bom poema? Tu próprio respondes, veste-se como a roupa interior das mulheres, e com um mau poema, dizes tu, de tudo para não virar prosa. Mantens esta opinião? O que é que se faz com um bom poema? Eu acho que escrever é difícil, principalmente escrever um bom poema, eu acho que é ainda mais complexo. Com o tempo eu fui aprendendo também que se aprende alguma coisa com os maus poemas também, já que não é só com os bons poemas que se aprende sobretudo a não fazer maus poemas. Eu penso que como um bom poema... Como é que a gente começa a distinguir o bom poema do mau poema? Mesmo o próprio autor? Eu penso que o próprio autor tem que ter um distanciamento em relação ao texto. Por exemplo, um exercício que eu sempre faço quando escrevo os meus textos, primeiro entro numa espécie de catarse, começo ali aquele exercício que todos têm que fazer, que é cortar ao máximo, né, tirar todo o excesso de gordura. Depois, outra coisa que eu faço e que eu aprendi com os grandes mestres é que todo livro ou poema, por mais bom que seja, é um leão morto. Portanto, aquilo já não ruge, aquilo já não morde a ninguém, então é preciso... E os nossos textos, poemas, contos, eles, na verdade, houve muito do que devia ter sido escrito não foi escrito, então eu sempre olho, é por isso que se calhar eu raramente releio os meus livros anteriores, eu sempre acho aquilo uma frustração. Eu tenho dificuldade de olhar para os meus próprios textos, acho que seria muito pretensionismo da minha parte e achar que é um bom poema. Gosto de bons poemas, de bons autores, porque eles sempre fazem ter acesso a outros bons poemas e a outros bons autores. Mbate, esse encontro literário, resiliência, é um encontro importante, sobretudo, bem, na minha ótica, porque é um encontro que acontece no nosso continente, acontece no vosso país, na tua cidade. Como é que foi essa ideia? Como é que vocês tiveram essa ideia de reunir as pessoas aí? Como é que tem sido, ao longo dos anos, essa experiência de um festival literário em Maputo? Primeiro porque havia necessidade de termos mais encontros literários nos países africanos da língua portuguesa, porque, como tu sabes, este tipo de encontros são importantes para formar leitores e também para reduzir as distâncias que existem entre os nossos países. Eu acho que nesse aspecto vejo o surgimento de vários festivais nesse sentido, mas eu acho que é bom que existam muito mais. E em segundo lugar também porque há uma necessidade de nós termos um maior conhecimento sobre as nossas literaturas. Eu vejo, e a gente vê quando eu vou para Luanda ou vou para Lisboa, há um grande desconhecimento sobre o que é que se produz atualmente em Angola, o que é que se produz em Moçambique e nós próprios, o que é que se produz em Cabo Verde. Então estes festivais são importantes nesse sentido, para nos aproximarmos mais e para termos maior conhecimento sobre a literatura dos nossos países. E tem corrido bem? Tens conseguido apoio local? Apoio é muito difícil, tem sido com recursos da própria editora, da Cavalo do Mar, com uma parceria nos últimos 2 anos do Centro Cultural Português, uma excelente parceria, mas tem sido difícil manter este festival com a qualidade que se quer. Penso que já no ano em que tu tiveste foi o 3º ou 4º ano do festival, foi o 3º ano, foi muito bom, em que tiveram autores, pelo menos de Angola, tiveste tu, teve José Luís Mendonça. E sim, e foi um festival muito bonito, porque tinha gente do Brasil, tinha gente de outras latitudes, não é? Isso é muito importante. Sim, sem dúvida, e teve uma participação grande do público, porque vocês aqui, onde já que vocês têm um público leitor que está ansioso e ávido de vos conhecer, porque alguns leem as vossas obras ou querem ter um maior contato com as vossas obras, então esse tipo de encontros é importante. Tu achas que falta no teu país, eu falo no meu país falta, ainda falta, no teu país, em Moçambique,
falta um pouco o apoio institucional. Eu não digo o apoio a 100%, isto é, tu desenvolves a ideia, tu conheces as pessoas, tu fazes os convites. O que é que custava o governo apoiar com alguma coisa, não é? Fosse o hotel, fosse a comida. Tu achas que falta uma consciência da parte dos políticos, ou é um desconhecimento, ou é uma despreocupação? Como é que tu explicas no teu país ou no meu esta pouca vontade às vezes do governo de apoiar uma coisa que no fundo até já está organizada e pronta? É uma combinação de fatores, mas eu acho que uma das coisas que eu tenho visto é que os valores das pessoas mudaram. É aquilo que eu disse no princípio. Se for a ver, Moçambique tem na sua bandeira um livro lá. Na altura, logo depois da independência, havia um respeito pela instituição literária, havia uma necessidade de dar dignidade ao livro, de colocar o livro no centro da vida das pessoas, havia esta consciência. Pode-se dizer, se calhar, não se conseguimos implementar assim totalmente uma política de democratização do livro, mas na altura até eu tive acesso a escritores como Rui Eduardo Carvalho, Aline Barbeitos, porque havia uma política, né, de colaboração com os outros países. Se fosse a lembrar, havia aquela coleção que era uma parceria entre o governo moçambicano e as edições 70, né? Uma parceria entre o INLD para a publicação de autores africanos. Agora não é isso, porque primeiro eu acho que os dirigentes atuais, quem está em lugares de tomada de decisão, têm um desconhecimento profundo sobre o valor do livro e da literatura. Houve, como tu sabes, nos países, não é só em Moçambique, em Angola, a nível global a gente vê o que está a acontecer. As pessoas que estão em posições de tomar essas decisões não são guiadas por esse tipo de valores. Os livros que representam o sistema de valores, o sistema de valores das pessoas mudou. Então é isto que está a acontecer. Agora, eu acho que também é verdade que a função de formarmos leitores, que estes festivais servem para isso, é uma função de todos nós, tanto o governo, as editoras, o setor privado. Mas eu noto que muitas vezes é o setor privado que ajuda, e tudo bem, pode ajudar, mas, enfim, eu acho que compete ao Estado também entrar nessa grande aventura que é não só reconstruir o país com estradas, com investimentos, ou investimentos em estruturas, mas também investimentos na cultura, não é? Que são estruturas. A cultura é uma estrutura moral e cívica de um país, não é? Mas às vezes parece que demora, parece que as pessoas não acreditam, até do ponto de vista do turismo, Mbate. Tu já viste como é que um festival, estou-me a lembrar do Festival Literário em Paraty, no Brasil, ou mesmo o teu, como é que um festival literário pode ser um fator importante conjugado com o turismo, não é? Sim, sem dúvida. Sim, eu concordo em absoluto. Eu acho que é preciso reformular algumas políticas e ter as pessoas certas nos lugares importantes para tomar esse tipo de posição. Mas pronto, aquilo que tu disseste um dia, eu recordo, disseste cá quando estiveste no Festival de Resiliência em 2019, enquanto os governos não fizerem nada, nós também vamos ter as nossas iniciativas. Tu criaste agora aqui ela, e quero-te dar os parabéns por ter tido o livro do Guita Júnior como finalista do Glória Santa Ana. E eu acho que cada um de nós vai fazendo esse tipo de coedições, vamos fazendo os nossos festivais, vamos contribuindo para a formação de leitores, enquanto os governos não conseguem fazer aquilo que é a sua obrigação e o seu papel. Sem dúvida. Olha, o teu livro, Os Crimes Montanhosos, de 2018, é escrito em coautoria com António Cabrita, que também, enfim, é responsável pela parte editorial da Cavalo do Mar. Como é que foi essa experiência, ou a ideia e também a experiência de escrever o livro a dois? Como é que vocês fizeram essa, digamos, essa dança? Bem, primeiro porque é interessante usar o vocábulo de dança, porque eu sempre assumi que a dança é sempre entre um escritor e um leitor, né, a literatura, mas esta coisa da dança entre dois autores e leitor, primeiro porque, estamos a dizer, porque o António Cabrita é um dos meus mestres literários e sei que também é mestre de muitos escritores da minha geração, como por exemplo o Anne Chivanga. O António Cabrita, quando chegou cá a Moçambique, ele já veio ficar por aí há uns 15 anos ou mais, ele introduziu-nos a vários escritores portugueses que nós não tínhamos acesso e a outros escritores universais. Foi através de António Cabrita, por exemplo, que eu consegui chegar ao Manuel Guzmão, consegui chegar ao Helder Macedo, consegui chegar ao António Fraco Alexandre, e esses escritores fazem parte também da bibliografia do Anne Chivang, do Rogério e de outros escritores. Então,
pronto, surgiu este desafio. Eu lembro-me que foi depois de eu vencer o prémio BCI de literatura, ele sugeriu, foi a sugestão dele, vamos fazer um livro a dois, era a melhor maneira também da gente celebrar o prémio, e entramos nesse exercício. O livro tem uma parte importante que eu faço, assim, uma espécie de uma homenagem também ao Eduardo White, que eu acho que é um dos maiores poetas líricos em língua portuguesa, e pelo menos é um poeta que eu admiro muito. Sim, eu ia te perguntar isso, não é? A dada altura, neste livro, para quem nos está a ouvir, o livro que estamos a referir chama-se Os Crimes Montanhosos, e há a dada altura, uma parte do livro que o Pedro escreve e que está escrito Átrio para Eduardo White. Também, para quem não conhece, muitos conhecerão, Eduardo White é um dos mais importantes escritores, poetas moçambicanos. Como é que fica? Onde está a poesia do Eduardo White hoje em dia? Para ti, para mim, é um poeta muito importante, Paula Tavares, etc. Como é que está a obra do Eduardo White? A obra de Eduardo White, para mim, o desagrado, ele é desconhecida de vários públicos, incluindo públicos aqui em Moçambique, como também no Brasil. Quando eu vou aí a festivais em Minas Gerais, mesmo em Paraty, eu fico espantado com a quantidade de pessoas no meio literário e académico que não conhece a obra de Eduardo White. Eu costumo dizer às pessoas que o cadáver de Eduardo White, desculpa este termo mórbido, mas por um sentido negativo, ainda está muito quente. Eu acho que ainda há muito por redescobrir na obra de Eduardo White, e eu releio-a todos os dias, porque eu acho que é um grande poeta lírico, é o nosso poeta que melhor cantou o Desejo, a par do Armando Artur, que também é um grande poeta. E eu acho que é preciso revisitar o trabalho de Eduardo White e dar uma outra dimensão ao trabalho de Eduardo White. As obras dos escritores do nosso país têm que circular melhor e têm que atingir outros públicos que ainda não atingem. Mas Eduardo White, sem dúvida, faz parte da minha formação literária, a par do Patraquim e do Armando Artur, que são os grandes poetas da minha formação literária, pelo menos poetas moçambicanos, e que eu tive a sorte de os conhecer e de ter contato com eles. Com o Armando Artur tive o privilégio de editar 2 livros dele, que é um bom poeta e que eu gosto muito. Ok, vamos ouvir aqui um excerto justamente dessa parte, Átrio para Eduardo White. Átrio para Eduardo White, poema do livro Os Crimes Montanhosos. Louvas a Montarti erguendo a aguardente da noite, a escuridão da boca que redonda se multiplica e exala o aroma de Mincajuim sobre a flor, resplandecente do copo, como corpo, esfacelando o beijo que range e te chama para fora do poema, onde centímetro a centímetro cresce imaculado cuspo, matéria indecifrável, e todavia cai o verão sobre o livro aberto, florescendo no pensamento, levantando-se como uma náusea, e dentro a lua é branca, ou virá a ser. Ele acende um último cigarro, tingindo-lhe a noite vermelha dos olhos que só os grilos conhecem, e ainda que hesitantes, surgem os livros, com que se levanta a saia ao poema, enrolando-se-lhe no africano idioma, até que a sua heroína lhe suplica por entre os beiços na antevéspera da insônia, entoando cânticos e segurando-lhe como as mães seguram as rimas, e ele nu, até o tutano, adentrando-se no quarto ausente, todavia subindo ao céu azul, e a terra não o larga, prendendo-o como as mães, as rimas, como sua heroína encravada na pele, suplica de faca rente a fala, cumprindo assim o seu destino. E eis que ele volta a subir, erguendo-se para nenhum lugar e enchendo a boca com o nome da poesia, que definhando como um fio de água no deserto, clama, ó língua portuguesa, o pão nosso que cada dia nos dá e nunca te perceberemos. Pois nós que sentamos na berma das estradas, te suplicamos, camuflando o verbo, o ritmo, o desatino, numa indiferença de morto, ó mundo, eu te invoco, e arfando com tão pouca maestria, ele lança a exígua voz no pavimento espantado, até que o sangue lhe saindo do quente da cabeça, o revolve e desce até o centro da agonia, em que ele mede junto ao lume as arestas nas ancas da menina do bairro das Marrotas, bordos, onde as horas se alongam para envelhecerem no tótem deslumbrante das frígidas estrelas, pois ele jaz com a sua heroína, com o Anwar Brahim,
e com leite derramando-se no húmus da estrofe e na penumbra dos dias em que rememora o verso primeiro, encharcando a língua em 20 bidões de Uxema e 15 potes de cabanga, enquanto a profunda solidão e a elucubração dão lustro ao tédio para que anoiteça, enfim, no exato espaço onde a casa de madeira e zinco esvazia os móveis. Ele disse efêmero: foi o anseio de se querer o túnel, a luz trazer noutro tempo, para os que nele, continuamente, procuram o aborrecimento dos lugares mais longínquos. Mbate, Eduardo White, Arthur, Noémia de Souza, tantos poetas, com o que é que sonham os poetas do teu país? Qual é a impressão que tu tens? Claro que são gerações diferentes, mas do modo geral, se tu tivesses que dizer os poetas do meu país sonham com, o que é que tu dirias? No geral, qualquer poeta é um sonhador. Se for encontrar, se houver um fio condutor de todos estes grandes poetas que nós tivemos cá, eu acho que sonham com um país melhor, sonham com um país mais inclusivo. Mesmo os poetas que mais escreveram na parte temática, mais abordaram sobre a guerra, sobre a morte, na verdade foi sempre no desejo de ter paz, uma esperança de paz, de liberdade e de amor. Eu acho que os poetas sonham com um país melhor. Em Moçambique, nesse aspecto, penso que tem tido vários desafios. Nós temos agora a situação em Cabo Delgado, tivemos recentemente alguns eventos climáticos, o ciclone Idai, mas eu acho que tudo isto mostra-nos só que nós somos um povo bastante resiliente e penso que estamos preparados para os desafios que vêm aí. Vocês são um povo maravilhoso, são um povo de muita luta, tiveram vários desafios, como nós em Angola, claro, a guerra, etc. Mas eu acho que há um vento de uma orientalidade, não é, que chega a Moçambique, que é uma coisa que eu, como angolano, como estrangeiro, portanto, da pátria moçambicana, embora eu me considere também moçambicano, identifico muito, às vezes, uma certa leveza na vossa poesia. E é uma leveza, não digo uma leveza no sentido de que a poesia se torne superficial, mas uma leveza no sentido em que o drama, a dramaticidade, a história, a dor, ela é apresentada com alguma delicadeza e algum cuidado. Uma vez tu disseste que começaste a escrever para curar uma ferida, palavras tuas, e tu dizias a beleza, a literatura, da literatura é porque ela é maior que nós, é algo que não controlo, que tu não controlas. A escrita ainda te ajuda a curar feridas? Sim, penso que sim, sempre. Nós escrevemos os livros, eu particularmente escrevo contra a escuridão, contra a morte, mas não é porque a celebro a morte, porque sabes que a morte tem esta coisa destruidora, mas também em algum momento depois tem esta fase da morte que é a fase transformadora e criadora. Portanto, é uma ferida, a morte é a maior ferida que a gente tem. Então, eu escrevo exatamente para exorcizar a morte, curar as feridas, com este pendor de esperança, de luz, não é? Na verdade, nós escrevemos para celebrar a vida, celebrar o amor e ensinar às pessoas o amor, as coisas belas, que para quem quiser aprender, nem todo mundo também aprende isso, não é? Sim, há bocado tu falavas em controlar a imaginação. Agora falaste-me em ensinar o amor. É possível aprender o amor? Aprende-se e desaprende-se, onde já que, não sei, não há nenhum manual por aí que nos diga que para fazer A, B ou C. Não sei, eu acho que a arte em particular dá-nos alguma leveza, dá-nos sim, algum humanismo que nós não apanhamos em nenhuma outra área. Eu acho que é a função da arte ensinar este amor, as coisas belas, é a função da arte humanizar. É por isso que em estes tempos difíceis em que muitos dos nossos países estão a enfrentar, o Brasil, Moçambique, outros países, a arte é muito mais importante do que em qualquer outro momento das nossas histórias. Poema do livro Vácuos. Desponta a noite para te pousar nos ombros, lugar que não se nomeia, porque a solidão não o permite. Enquanto isso, lá no alto entregas-te ao abandono do corpo, porque o que tem utilidade permanece,
rente ao chão e ao indizível, nessa eternidade que é o corpo levantado do chão e erguido para os frutos, nessa eternidade que são os teus olhos, que já tudo viram, lançados contra a cegueira, como a verdade que irta abre a porta à pátria inchada e ao teu breve corpo. Tu, que és a casa onde tudo se ergue sem fim algum, tu, que ousas escutar o mundo quando tudo se cala. Como a uma pedra, lanço-te em direção ao estio, tu, que arde nas canículas, porque há de certo o absoluto e o absurdo. Como quando dizes quase tudo sem dizeres uma palavra. O teu grito é um navio que se afasta e, de súbito, conchas vazias. Quando tu chegas a casa à noite e te deitas na tua almofada, o homem, o poeta, o médico, todos eles se deitam. Com o que é que tu sonhas, Mbate, à noite? Eu sonho com um dia melhor. Sonho sempre com um dia melhor, um dia com menos miséria, menos sofrimento, mais inclusivo. Uhum. Tu achas que os políticos em Moçambique estão a fazer por um país menos pobre, menos medíocre? Não estão a fazer o suficiente, deviam fazer mais. Moçambique tem problemas sérios de má governação, já vem há várias décadas, e alguns problemas que nós temos agora são um reflexo dessa má governação. Tem um problema de inclusão social e económica. E alguns problemas que a gente tem é consequência dessa falta de inclusão social e económica. São coisas que já se têm sido reportadas. Tu sentes isso? Sentes que é um grande fardo do nosso continente, essa questão de que às vezes o político, quando ocupa o seu cargo, parece que se esquece, parece que quer estar acima dos outros em vez de querer ajudar os outros. Tu sentes isso também no teu país? Sim, também sinto. A verdade é que há vários fatores que contribuem para isso, mas obviamente que sinto e digo isto com alguma mágoa, já que às vezes nos nossos países os partidos libertadores que tomaram poder depois da independência e tinham 1001 planos, eu vejo depois eles a descarrilarem e a irem por caminhos muito complexos e difíceis. Isto obviamente é um motivo de frustração, não só para mim, como para várias pessoas da minha geração e das outras gerações. Eu penso que a África tem que se reinventar, os nossos países têm que se reinventar, mas o importante para mim é ter bons líderes. Os nossos países enfermam de não terem bons líderes, a corrupção, como tu sabes, ficou endémica na maior parte dos nossos países, e eu acho que não temos sabido lidar com este tipo de problemas. Sabes, às vezes eu tenho saudades do tempo em que Angola tinha como presidente o Agostinho Neto, não só apenas pela pessoa do Agostinho Neto, mas porque tinha um presidente que também era poeta. E isso nunca mais aconteceu. Tivemos um outro presidente, temos um terceiro presidente. Tu achas que faz bem ao continente africano quando os presidentes são escritores? Não sei, já houve experiências boas disso, já houve mais, depende, não sei. É pela pessoa, não é? Não é pelo facto de ser escritor, se calhar. Sim, acho que não, eu concordo contigo, acho que são coisas diferentes, não sei. Tivemos Leopoldo Sédar Senghor também, que foi poeta. Estamos quase a terminar, eu vou-te propor algumas palavras, e tu podes fazer um comentário breve, ou uma palavra só, em função dessas palavras, mas antes eu queria te perguntar uma coisa que eu desconheço, é normal que os moçambicanos conheçam, mas acredito que muita gente não conhece. Eu estava a ler aqui um texto teu e diz, a dada altura tu dizes que a escuridão da boca que redonda se multiplica e exala o aroma de Mincajuíne. Não sei se estou a dizer bem. O que é o aroma de Mincajuíne? Mincajuíne é um bairro que fica aqui na periferia da cidade de Maputo. Ok. Que até agora já não se usa esse nome, e é um bairro que eu costumava passar férias lá em casa dos meus primos, então tem uma ligação assim afetuosa. Okay. E como se diz a palavra corretamente? Mincajuíne. Mincajuíne, ok, está bem. Olha, estamos quase a terminar. Eu vou dizer uma palavra e tu dizes rapidamente, sem pensar muito, que o senhor está muito controlado hoje. Quando eu lhe pergunto com o que é que sonha, era mesmo para saber com o que é que sonha e não poeticamente. Com o que é que sonha? Se sonhas com aranhas, se sonhas com filmes eróticos, se sonhas com carros e nuvens, etc. Então, procure não controlar demasiado, está bem? Eu digo a palavra e o senhor comenta. Pode ser? Pode ser. Está preparado? Às vezes. Está preparado. Pensei que fosse a palavra. Não. Vou dizer a palavra. Escuridão. A poesia é sempre feita contra a escuridão, contra a morte. Cigarro.
Cabrera Infante, que é um escritor que eu gosto muito, era um apreciador de cigarro. Cântico. Lembro-me os cânticos do João Vário, que é um poeta que eu gosto muito, do livro Exemplos. Azul. O Mar, que é bem cantado pelos poetas moçambicanos. Penumbra. Toda obra de arte tem uma parte, tem uma fase de penumbra. E a última pergunta, muito simples, enfim, a pergunta mais simples do mundo que eu reservei para ti para o fim desta conversa. Primeiro quero te agradecer pela conversa, pelas palavras, pela amabilidade, e depois quero te perguntar, Mbate Pedro, o que é o amor? É uma forma de existir. Ok, está bem. Queres deixar uma palavra aos nossos ouvintes, todos, de todo o mundo? Não, agradeço, já que foi um prazer rever-te e conversarmos, e obrigado por esta oportunidade. Um grande abraço para ti, um grande abraço para Maputo, um grande abraço para Moçambique, que as coisas melhorem em todos os nossos países, que os nossos ouvintes fiquem com a poesia de Mbate Pedro, a maravilhosa poesia de Moçambique. Um grande abraço, um grande beijinho. Fica bem, Pedro. Até já. Até já, obrigado. Chegamos assim ao final da primeira temporada de Cruzamentos Literários, um podcast realizado em parceria com o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos. Eu, Ondjaki, despeço-me e convido a todos para nos acompanharem na próxima temporada, que vai ao ar já no final de julho. Muito obrigado e um grande abraço. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.